Seja muito bem-vindo você, meu querido amigo Reguezinho, você que já é da família, você que já é de casa, papai te ama. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Thiago Albuquerque, sou especialista em regularização imobiliária. E aqui nesse canal, a gente reúne uma galera muito massa, uma galera interessada em aprender tudo sobre regularização de imóveis, projeto de prefeitura, uma categoria de profissionais reguezinhos que dominam projeto de prefeitura, mas claro, com resultado financeiro, porque nós tem boleto para pagar, que não é brincadeira. Chegou o grande dia, na aula de hoje a gente fecha um ciclo. A nossa proposta foi deixar aqui um curso completo sobre uma modalidade de regularização de imóveis. A modalidade escolhida foi obra nova, perfeito? Procura aqui no canal, aqui tem uma playlist específica sobre essa modalidade de projeto de prefeitura. Nós estamos falando aqui sobre aquela situação do seu cliente, o nosso amigo Joãozinho, quando ele quer fazer a obra dele nova, do zero, saindo do zero, passando pela prefeitura, claro, pegando o alvará de construção, a obra passa, precisa do habite, vai para a Receita, vai para cartório. Já vimos tudo desde o comecinho e agora a gente encerra. Falaremos sobre habites e cartório. Peraí, Thiago, e Receita? Receita Federal, regularização na Receita Federal. É algo tão específico e tão necessário que a gente tem um curso à parte. A gente tem um curso principal, RIS, Regularização de Imóvel Simplificado, com ênfase no projeto de prefeitura. E a Receita Federal, ela é tratada, como direi, de uma forma não só especial, como à parte. Como eu já disse em alguns dos nossos vídeos, para trabalhar com a regularização da Receita Federal, que é basicamente o cadastramento das informações do imóvel no sistema da Receita, pegando o que tiver de recolhimento, qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então, a gente tem um curso à parte. Projeto de prefeitura eu falo com um público específico, geralmente engenheiro, arquiteto e técnico, que é um profissional essencial que pode fazer. Alguns corretores e advogados que querem entender o procedimento e atuarem em conjunto, fazendo despachante imobiliário. Só que Receita Federal, eu posso falar com alguém que não precisa ser engenheiro, não precisa ser arquiteto, técnico, corretor ou advogado. Precisa apenas, e aí eu boto assim um mínimo, ensino médio completo. Ou nem isso, se tiver a 8ª série, na minha época, né, mano, na nossa época, até a 8ª série, sabe ler e escrever, acabou-se. Por incrível que pareça, tinha gente, eu conheci engenheiros e arquitetos que acreditavam que a parte da regularização da Receita Federal deveria ser feita por um contador. Não precisa. Na verdade, é tão simples que até o próprio dono da casa pode fazer. Só que aí você se utiliza de uma certa vantagem da falta de conhecimento técnico do cliente. Às vezes não é só a falta de conhecimento técnico, é falta de tempo. É a falta da expertise. O nosso curso só de Receita Federal, ele não é tão extenso assim, porque não tem por que ser extenso. É simples. É um procedimento que você vai ver, que você faz, tipo, 10 minutos, eu acho que não dura 10 minutos para você fazer, perfeito? E existe uma precificação mínima de R$ 1.500 para um único imóvel dentro do PCVA, Programa Casa Verde Amarelo. Eu tenho uma vizinha, Luzia, ela não é corretora de imóveis, ela não é engenheira, ela não é arquiteta, ela abriu um escritório de assessoria agora, ela é bem relacionada. Ela tem um cliente construtor que faz de 50 a 100 imóveis por ano e ela faz a regularização da Receita. Uma pessoa que mal tem o ensino médio ganha uma média de R$ 10.000 por mês. Ela chegou e falou para mim assim, Thiago, eu nunca pensei
que sem faculdade eu ia conseguir ter um rendimento de 10 mil reais por mês. Porque é no mínimo R$ 1.500 por imóvel. Claro que esse valor pode ser majorado a depender do tipo de imóvel que ela estiver regularizando. É ou não é uma maravilha? Veja, uma pessoa ganha 10 mil reais e ela faz um curso comigo que custa 597. Eu estou ofertando para uma pessoa dessa uma Ferrari pelo preço de um Fusquinha. 597 para dominar a regularização da Receita Federal. Quem compra o RIS ganha ainda o desconto. Vai junto esse curso por apenas R$100. É uma Ferrari ou não é? Pelo preço de um Fusquinha. Hein, mané? Você paga 597 para você aprender a fazer todos os meses com consistência pelo menos R$1.500. Poxa, Thiago, realmente, por que você faz isso? Por que você não cobra mais caro? Porque, como eu digo, aqui meu objetivo maior é comunidade. Eu quero criar uma comunidade com todos esses profissionais. Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. Por isso que todos os nossos cursos são acessíveis. Claro, nem relógio trabalha de graça. Nós também tem boleto para pagar. Então os cursos são baratos, acessíveis e com uma qualidade, isso eu bato no peito para dizer, nunca antes vista no mercado. Eu dou muito valor, eu agrego conhecimento para esse pessoal, para esse profissional e eles fazem parte da nossa comunidade. Aí sim, comunidade e network na construção civil, sim, vale ouro. Receita Federal, portanto, a gente não aprofunda aqui. Vamos ter aulas específicas e o curso específico para falar só de Receita Federal. Vamos finalizar projeto de prefeitura falando sobre as etapas que faltam. A BITS. Que bicho é esse? Para que ele serve? O que eu preciso fazer para solicitar? E, por fim, ele. Toda essa trajetória, toda essa movimentação, toda essa papelada, burocracia, puxa daqui, puxa dali, é para ele. Ele quem? Cartório. O cartório, para poder receber essa documentação, fazer a correlata, a verbação de obra, exige de você, do seu cliente, que você perambule pela prefeitura, que a obra seja feita e executada, que volte na prefeitura, que pegue o ABITS, que vá para a Receita Federal, pague os recolhimentos, para aí sim chegar nele. Perfeito? Vamos lá. Antes de finalizar, uma reflexão. Eu quero que você se conscientize aqui agora que o nosso amigo Estado, e você, em projeto de prefeitura, você está atuando com a prefeitura, lato sensu Estado, poder público, um governo, um tipo de governo, governo municipal, mas é governo, perfeito? Executivo municipal, administração pública municipal, você está lidando com o Estado. Nas nossas aulas a gente já construiu muito bem esse tipo de conhecimento, esse tipo de caminho. Você é um animal. Calma que eu não estou te ofendendo, conforme eu disse na outra aula. Eu sou um animal, nós somos um animal. Já aprendemos que para sobreviver, para ter a nossa sobrevivência garantida, evoluímos enquanto espécie para sermos um animal social. Saímos da caverna. O Homo sapiens se complexificou. O Homo sapiens tem hoje uma constituição societária. Societária não é bem a palavra, vai dar ideia de empresa. Uma constituição social de viver em harmonia com seu semelhante. É preciso, então, abrir mão de parte da sua liberdade. E quando eu falo isso, eu quero que você entenda. Todos nós que vivemos sobre o império das leis, abrimos mão de nossa liberdade, ela não pode de forma alguma ser uma liberdade desenfreada, porque senão não haveria harmonia. Seria o caos, seria todos contra todos, seria a imposição da vontade do mais forte em detrimento da vontade do mais fraco. O mais forte ou o mais abastado esmagaria completamente aquele
menos privilegiado, aquele que a justiça costuma denominar hipossuficiente. Hipossuficientes sejam de questões materiais e hipossuficientes sejam de questões cognitivas. Para que a harmonia existisse, para que um ambiente minimamente saudável e sustentável para hiper e hipossuficiente pudessem coexistir, surge então o Estado. O Estado juiz, o Estado administração. Ressalto a todo momento essa visão jurídica do que é a sociedade, do que é o Estado, porque você, enquanto profissional da regularização, é exatamente isso que você faz. Se você é engenheiro, arquiteto, técnico, você está se dirigindo ao município, ao Estado, para requerer aquele direito do seu cliente de ter o imóvel dele regularizado. Quando eu falo em direito, falo também do advogado. Quando ele, no âmbito judicial, se dirige ao Estado juiz para conseguir defender, salvaguardar o direito do seu constituinte, mesmo que seja no âmbito extrajudicial, no âmbito cartorário, estará ali o advogado buscando salvaguardar o direito do seu constituinte, mas é também Estado. O Estado é, portanto, fiscalizador do espaço urbano, é com ele que você lida. Já falei isso em outras aulas. Mas nessa aula daqui, vamos ressaltar que, além disso tudo, o Estado é uma verdadeira máquina de arrecadar. O Estado, em uma única obra, nesse exemplo que nós estamos vendo, ele arrecada em todas as esferas. Ele ganha dinheiro no âmbito municipal, ele ganha dinheiro no âmbito estadual e ele ganha dinheiro no âmbito federal. Afinal de contas, esse tal do bem comum, ele é, de certa forma, caro. Poxa, Tiago, eu estou entendendo. Você vai falar desse negócio de arrecadação estatal, mas eu quero é regularizar imóvel. Para que você vai falar isso? Qual é a relevância disso? Olha, meu querido reguezinho, seu cliente, quando ele lhe busca para regularizar o imóvel dele, pode ter certeza, uma das perguntas que ele vai fazer é: quanto que eu vou gastar com essa bagaça? Quanto que eu vou gastar com esse projeto? Quanto que eu vou gastar com todo o processo, procedimento de regularização? Ele não vai querer saber apenas a sua mão de obra. Ele vai querer saber o que é que ele vai gastar de taxas e emolumentos. Portanto, meu querido reguezinho, antes de falar de habites, antes de falar de cartório, essa parte inicial, introdutória dessa aula, ela é de fundamental importância. Para você vestir essa camisa, para você ser um reguezinho, para você ser um profissional eficiente no âmbito da regularização, você tem que ter esse conhecimento técnico, você tem que dominar tudo que seu cliente vai gastar no processo de regularização. Pelo amor de Deus, isso é fundamental. Imagina, eu, cliente, chego lá no escritório do engenheiro e do arquiteto, seu menino, me explica o que é que eu vou gastar. E aí, de repente, você não se prepara, não se qualifica, não estuda, não pesquisa, não conhece, fica lá com cara de tacho. Deixa eu ver aqui, viu? Peraí, Cadê a credibilidade que você vai passar para esse cliente? Aluno meu, portanto, entende, absorve, assimila como funciona a engrenagem estatal, como ele pode e vai cobrar do seu cliente, por qual ângulo ele vai cobrar, o que é que o Estado vai querer arrecadar, você tem que dominar. Você tem que chegar no seu cliente aqui, olha, olho no olho, é isso. Seu cliente vai sentir firmeza. Mas como é que você aprende isso? Dever de casa. Já falei em aulas passadas que antes de você começar a atuar na regularização, você tem que ir lá. Você tem que ir no município. Você tem que fazer a pesquisa. Você tem que saber quais são as taxas. Pô, Tiago, por que você não já passa isso tudo pronto? Se pudesse, eu passaria. Mas não tem como. A lei atribui competência aos estados e aos municípios para a fixação
de determinadas taxas e emolumentos. Moral da história, varia de prefeitura para prefeitura. Não existe, infelizmente, uniformização na cobrança e estipulação dessas taxas. Varia. Brasil, país com dimensões continentais, são mais de 5.500 e bote força municípios, então são mais de 5.500 e bote força possibilidades. Não sei de onde você está me vendo, não sei de onde você está falando, você precisa fazer o dever de casa, você precisa conhecer o seu quintal, você precisa conhecer a sua realidade. É o conselho que eu dou para o reguezinho, meu querido. Faz uma relaçãozinha aí, entendeu? No seu computador, no seu notebook, quais são as taxas. Você está aprendendo aqui, assimilando as diversificadas modalidades de regularização. Qual é a sua regularização, meu cliente? A verbação de obra nova. Você já abre lá. Você já sabe o passo a passo. É isso que eu quero que você aprenda na sequência com nossas aulas. Tá precisando de quê, meu cliente? Retificação? Oi? Desdobro? E você passa. E você passa. Beleza? Começando então essa jornada da... Como é que eu vou dizer? Como é que me diz aí, mané? Do din-din que entra nos cofres públicos. Na presente regularização que nós estamos estudando em várias aulas, obra nova. Obra nova. Perfeito? Seu cliente vai até você e quer construir a casa dele. Seja com recurso próprio, seja a obra financiada pela Caixa, na modalidade aquisição de terreno e construção. E olha, aula passada eu falei, viu? Olha, alto padrão, obra financiada pela Caixa, Não é porque eu tô dando um exemplozinho aqui. R$ 1.500 com Receita Federal. R$ 3.000 com planta baixa do programa Minha Casa Minha Vida, PCVA. Que é só isso não. Eu tô dando um exemplo aqui básico. Eu tô querendo que você entenda como as coisas funcionam com o básico. O universo da regularização não é só isso. Alunos meus ganham R$ 20.000 de honorários mensais em seus respectivos escritórios. E isso pode ir muito mais e além. Estou dando um exemplo, certo? Então, vamos lá. Volta para cá. Vamos deixar essa questão do que tem por vir aí para mais adiante e vamos aqui analisando. Aquisição de terreno em construção ou obra nova. Qual é a primeira coisa, se você está acompanhando as aulas aqui do canal, qual é a primeira coisa que você vai fazer no seu atendimento? Análise legal, não é isso? Para análise legal, o que é que você precisa fazer? Atualizar certidão de inteiro teor. Pronto. Essa atualização de certidão de inteiro teor, e eu recomendo para os meus alunos, se a obra for para ser financiada pela Caixa, pede a conjunta também, varia. Tem estados que cobram R$50, tem estados que cobram R$90. Seu cliente já começa a gastar daí e o estado já começa a arrecadar daí. Primeira esfera, então, que o estado, lato sensu, começa a arrecadar. Estado capital, o seu estado, cartório. Perfeito? Dados recentes do CNJ mostram que os cartórios arrecadam anualmente cerca de 15 bilhões por ano. Bilhões, com B de bola, bilhões por ano. Por que que isso acontece? Vejamos. Se você parar para analisar toda a sua vida, seja ela natural ou jurídica, vai passar por um cartório. Se você nasceu, certidão de nascimento. Você cresceu e vai se casar, certidão de casamento. Você comprou ou vendeu o imóvel, você passa pelo cartório para transferir e para registrar. Se você faz transações na sua vida particular e vai lidar com algum tipo de título que pode ser protestado, você passa pelo cartório. Você envelheceu e morreu, certidão de óbito.
casou, divorciou, testamento, tudo isso passa por um tipo de cartório. Por que isso? Você já parou para meditar sobre a importância do cartório na sua vida? Basicamente, conforme dito em aulas anteriores, o Estado precisa registrar tudo que faz. Precisa registrar também tudo que é feito pelos particulares. Tudo isso, toda essa produção humana precisa constar nos seus bancos de dados. Ora, se o Estado precisa ser esse ente forte, se o Estado precisa ser esse ser, vou chamar de ser, me dê uma licença poética, esse ser poderoso, esse alguém que proteja meus direitos, isso precisa estar registrado. Isso precisa estar gravado nos bancos de dados do Estado Lato Sensu. Portanto, o cartório é a porta de entrada para um verdadeiro banco de dados estatais, onde esses atos, esses direitos, obrigações, deveres estarão ali delineados, registrados, dando força ao Estado para bem protegê-los na hora que isso for necessário. Na regularização de imóveis, especialmente nessa modalidade que nós estamos falando, veja o que o Estado vai arrecadar. Certidão de inteiro teor, paga-se no cartório. Nos casos que a certidão conjunta negativa de débito seja necessário, paga-se os chamados emolumentos ou taxas cartorárias. Na regularização imobiliária, todos os movimentos na matrícula de averbação, de registro, tome-lhe mais taxas e emolumentos. 15 bilhões por ano. Não é à toa que o concurso de cartório, a depender do Estado, a depender da serventia, é mais concorrido que alguns concursos para juiz federal. Arrecada e arrecada com força. O grosso dessa arrecadação vai para o dono do cartório, mas uma outra parte vai para cofre público. Perfeito? Próximo ponto, projeto de prefeitura, você lida diretamente com a prefeitura. Quanto arrecada a prefeitura? A prefeitura vai arrecadar com o IPTU, conforme dito, a maioria esmagadora. Na verdade, eu ainda não conheci uma que não verifique antes se os IPTUs estão em dias. O Imposto Territorial Urbano, que serve, pelo menos na teoria, para manter aquela rua limpinha, para manter aquela rua organizada, é a primeira cobrança que você vai se deparar na prefeitura no âmbito da regularização de imóveis. Depois, o chamado exercício do poder de polícia, que é esse exercício do poder de fiscalizar, de, em certos casos, intervir na vontade do particular. O município vai cobrar. Taxas para, aqui no nosso caso, alvará de construção, ele cobra. Pode ainda, coisa que nós vamos ver no âmbito da regularização dos imóveis comerciais, o alvará de funcionamento, toma-lhe mais taxa. Passou a obra, está na hora do habite. A prefeitura vai enviar um de seus funcionários para a emissão do habite, tome-lhe mais taxa. Alvará, taxas de vistoria, exercício do poder de polícia e habites. Antes disso, IPTU. Tudo isso significa, simboliza dinheiro saindo do bolso do particular e entrando na administração pública. Perceba então que o particular, para exercer esse seu direito da propriedade privada, de ter a sua propriedade privada registrada, porque ele quer o quê? Segurança jurídica. Ele quer defender o direito de usufruto, de posse, de propriedade em face de terceiros. Ele é feito mediante a correlata compensação financeira. O particular, a todo momento, então, paga ao poder público para que o poder público formalize tais atos. Ressaltando, então, você está aprendendo aqui, Reguezinho, quais são essas taxas, quais são esses emolumentos, em que momento eles serão cobrados. Quem é que paga? Lembrando mais uma vez, eu já falei isso, não vou me alongar muito.
o cliente paga essas taxas. As notas de responsabilidades técnicas, ART, RRT, TRT, tá no seu nome? Tá com seu CREA, seu CRAU? Tá. Seu CPF, seus dados? Tá. Mas quem é que paga? O cliente. Não esqueça, pelo amor de Deus. Parece piada, mas já vi muito aluno, muito colega de profissão, né? Eu considero engenheiro, arquiteto, colegas de profissão aqui de escritório, fazerem esta cagada. Achar que é eles que têm que pagar porque está no nome deles, pelo amor de Deus. Recapitulando. ART, RT, TRT, cliente que paga. Cartório, emolumento, certidão do inteiro teor e as averbações da vida. Quem é que paga? Cliente. Vai chegar na prefeitura, taxa de exercício de poder de polícia e vistorias. Quem é que paga? Cliente. Alvará de construção, taxa. Quem é que paga? Cliente. Vistoria de novo para o Habits, quem é que paga? Cliente. O Habits em si mesmo, que a maioria das prefeituras fazem uma cobrança correlata com a metragem quadrada do imóvel. Quanto maior o imóvel, maior pode ser o Habits. Quem é que paga? Cliente. E aí, nesse âmbito de prefeituras que arrecadam, nós temos no Brasil, país de dimensões continentais, uma verdadeira discrepância. Hoje eu tô com as palavrinhas difíceis na ponta da boca, viu, mané? Uma verdadeira desigualdade. Ao passo que existem prefeituras multimilionárias que arrecadam e arrecadam muito com força, existe uma série significativa de prefeituras que não conseguem arrecadar nem o mínimo para estar fornecendo aos seus contribuintes um serviço público de qualidade. Não nos cabe aqui falar sobre essa qualidade da arrecadação, apenas conscientizar você, profissional da regularização, o que é cobrado pelo Estado administração, em qual momento e você precisa estar por dentro, porque seu cliente vai querer um orçamento e ele precisa, então, te informar. Mas não para por aí. Nessa mesma obra, Estado, administração, Estado capital, pelo cartório, vai documentar tudo, já recebeu, prefeitura já recebeu e Receita Federal. Agora a União também recebe os recolhimentos referente ao INSS da mão de obra que atuou ali naquela obra. Nosso amigo Estado, é claro, ele é muito eficiente em bolar formas de cobrar uma graninha, de criar um impostozinho e de financiar o chamado bem comum que a gente usufrui, ou deveria. Receita Federal, como eu já disse, a gente vai ter aulas e curso específico, beleza? Mas você tem que ter essa noção. Ah, Thiago, e quanto é esse recolhimento? No curso você vai perceber que as informações que você fornece no sistema da Receita Federal são de suma importância, tem que se tomar muito cuidado, porque essas informações vão gerar ali o cálculo do que tem a ser recebido. Perfeito? Dependendo da obra, às vezes não tem nem o que ser recebido, mas já foi pago durante a obra, gera-se então, depois do pagamento ou da verificação que não tem mais nada a pagar, a CND, Certidão Negativa de Débito. Perfeito? Finaliza, portanto, depois no cartório. Mais uma vez, averbando a obra. Ficou claro, Reguizinho? Todas as esferas que arrecadam durante uma única obra. Quais são as taxas que você vai ter que pesquisar no município que você está falando, no município que você está atuando, ter lá o seu controle, o seu banco de dados, para você poder passar uma noção para o seu cliente que está chegando ali no seu escritório. Vamos agora então, já que você já domina essa situação de taxas, emolumentos, falar sobre o Habits. Tendo percorrido então toda essa jornada, meu querido amigo Reguizinho, qualquer engenheiro, qualquer arquiteto agora já tem uma visão clara, precisa desse processo. Até você chegar na planta que vai fazer
mais ou menos, fazer mais ou menos o que o seu cliente está pensando de moradia. Por que eu digo mais ou menos? Você precisa ter o cuidado no seu primeiro atendimento com o cliente, porque às vezes, nesse caso de construir uma obra nova, às vezes ele pode ter uma visão de imóvel que não vai ser possível. Ele quer fazer um imóvel que vai desrespeitar um determinado recuo. Você que já domina as normas técnicas municipais vai conscientizar ele, olha, infelizmente aqui esse cômodo não vai poder ser desse tamanho porque tem um determinado recuo. Ele vai querer a casa de uma determinada forma que ele acabou não deixando nenhum espaço para cumprir o coeficiente de permeabilidade como exige o município. Tá dando para você entender? Tá dando para você entender também o jogo de cintura que você tem que ter quando você atende seu cliente? Você está atendendo alguém que está ali com um dos seus sonhos mais importantes e ele quer que você materialize. Só que você é o técnico da parada, então você precisa, utilizando-se do seu conhecimento, adequar o sonho do seu cliente ao que prevê a lei. Só assim, por intermédio dessa adequação, ele vai ter o imóvel dele, do jeito que ele quer, do jeito que ele sonha, mas conforme a lei. Recapitulando então, primeiro atendimento, você fez a análise legal? Fez a análise legal. Próximo ponto, você fez a chamada viabilidade de regularização, você analisou se aquele imóvel realmente poderia ser construído naquele local, mais ou menos ali, fechou um croquis com o cliente, você já tem um entendimento, perfeito. Fomentou com ele, criou a planta baixa, depois você fez planta de corte, fachada, cobertura, situação, localização ou qualquer outra prancha que o seu município exija. Foi até o município por intermédio da sua secretaria de obras ou órgão de análise técnica específico e apresentou ao poder público, junto com documentação pessoal do cliente, ART ou RRT pagas a lei, chegou lá e pediu, por gentileza, meu querido servidor público, protocolo nesse projeto. Solicitação de alvará. Algumas prefeituras vão pedir que tenha uma solicitação assinada de próprio punho pelo particular. Analise qual é o procedimento de protocolo para pedir o alvará. O profissional da prefeitura, então, recebe todas essas plantas, toda essa documentação e vai te fornecer, via de regra, um número de protocolo. Nas prefeituras que exigem que o engenheiro e o arquiteto façam o seu cadastramento de autônomo antes, as prefeituras pegam os dados e esse profissional pode ser informado por intermédio de e-mail, por intermédio de WhatsApp, por intermédio de ligação, quando esse projeto estiver pronto. Em algumas prefeituras você pode receber um número de protocolo e uma data prevista para você ter que ir até lá, nessa data. Tem prefeitura aí, ó, que está pouco se lixando para você, meu amigo Reguizinho, não vai nem lhe avisar. E se você vacilar, é capaz de esquecer. Você vai ter que ter esse jogo de cintura para entender qual é a dinâmica. Prefeitura com morosidade é o que mais tem nesse país. Você precisa vencer, transpor também essa barreira. Prefeitura analisou seu projeto, se você fez tudo certo, se você adequou conforme manda a lei, você vai receber então taxinha para passar para o seu cliente. Ó, paga a taxa que eu emito o alvará. Técnico da prefeitura identificou algum problema no seu projeto, aí você recebe o chamado comunique-se. Você errou aqui, meu querido amigo, conserte, adeque, vamos aqui chamar para o diálogo, vamos ver o que a gente pode fazer. Quando tudo está certo, tudo está adequado e a taxa do alvará é emitida, placas de sinalização são liberadas para que sejam colocadas na obra. Beleza? Engenheiro, arquiteto atuante, faz sua plaquinha com a sua marca, com a sua identidade visual. Obra sinalizada é de suma importância para vocês. O município pode a qualquer momento fazer fiscalização,
Chegou na obra, cadê o alvará? Por que não está fiscalizando, não está sinalizado? Você pode se deparar com um fiscal que ele está pouco se lixando. Não, está tudo certo aqui, beleza, mas não está sinalizado. Multa. Multas diversas podem ocorrer durante todo o processo de regularização, que é mais uma maneira do município arrecadar mais, mas isso pesa no bolso do seu cliente. Imagina o impacto negativo do seu cliente ser multado porque você esqueceu de colocar a placa do alvará de construção na obra. Pelo amor de Deus, aluno meu reguizinho, pelo amor de Deus, não faz isso. Beleza? A obra foi executada e chegou agora o momento do habite. Beleza? O que é que o município, então, está buscando nesse momento? Se foi tudo executado conforme manda o figurino, tudo seguindo a lei, o município tem por obrigação mandar um de seus representantes, funcionário público concursado, comissionado, não importa, um fiscal. E o fiscal vai até o local verificar o quê? Aluno meu já sabe, os chamados requisitos mínimos de habitabilidade. Vamos analisar uma planta. Vou pegar uma planta, veja, o exemplo vai ser simples, uma planta bem simples, PCVA, mais uma vez, para ficar bem claro essa questão do que seriam os requisitos mínimos de habitabilidade. Perfeito? Se liga na análise. Perceba então nessa planta que você vai ter uma área frontal, pode ser uma garagem aí descoberta, perfeito? Sala de estar, cozinha, dormitório 1, dormitório 2 e um banheiro social e um dormitório 3, nesse exemplo. A casa possui 70 metros quadrados de área construída, perfeito? Aparentemente, todos os requisitos mínimos de habitabilidade estão aí presentes. Vamos revisar mais uma vez. Além disso, o fiscal vai procurar, quando ele chega no imóvel, saneamento básico. Tem prefeitura que vai olhar isso daí. Tem que ter um saneamento básico. Rede de esgoto ou o chamado sistema de fossa sumidouro. Tem município que dá essa abertura, tem município que não dá, veja a sua realidade. Mas uma solução de saneamento básico tem que ter. Rede elétrica, porque afinal de contas, na nossa vida moderna, sem luz a gente não vive, sem energia a gente não vive, e no escuro não dá, né? Pronto. Saneamento, ok? Ok. Rede elétrica, ok. A questão do calçamento, tem prefeitura que não liga para isso não. Perfeito? Então libera habites mesmo sem ter o calçamento, até mesmo porque calçamento seria obrigação dela fazer, porque afinal de contas, pagou IPTU, tem que fazer. Então, calçamento, definitivamente falando, para algumas prefeituras não é requisito mínimo de habitabilidade, o que eu acho um erro, deveria ser, mas não é. Perfeito? Entra na casa agora. Entrou? Beleza. Garagem, como eu digo, ela é supérflua. Nossa, onde é que eu vou botar o carrão, Thiago? Meu brother, o carrão eu não sei, mas é supérfluo. Como eu costumo dizer, vamos repetir. Sem garagem você vive, mas não vive sem uma sala onde você possa receber sua família ou descansar. Até a sala de estar, de forma categórica, ela pode ser considerada supérflua. Porque você pode ter o chamado conceito aberto, em que você tem a sala meio quarto. Perfeito? Sem garagem você vive, mas você não vive sem uma cozinha para preparar o seu alimento. Sem garagem você vive, mas você não vive sem os quartos, ou um quarto específico para dormir e descansar, seja você ou sua família. Sem garagem você vive, mas você não vive sem um local para fazer as suas necessidades fisiológicas, que é um banheiro. A casa evoluiu, sai da caverna, que foi onde nossa espécie começou, naquele ambiente desorganizado, onde se fazia tudo misturado, não era saudável, para hoje uma solução
compartimentalizada, né, mané? Compartimentalizada, ou seja, cada um no seu quadrado, esse espaço é comida, esse espaço é descanso, esse espaço é número 1 e número 2, necessidade fisiológica. É isso que é um requisito mínimo de habitabilidade. O Estado quer que você esteja em um local organizado, um local que cumpra essas necessidades de você enquanto organismo vivo. Isso tudo é pré-estabelecido no plano diretor, no código de obras, no projeto pré-aprovado, carimbado pelo município e deve ser executado. O que é que a gente vê, vira e mexe aí nesse Brasilzão de meu Deus, cliente que contrata profissional meia boca, pedreiro meia colher, como a gente fala aqui no Nordeste, para estar fazendo obra. E aí ele pode muito bem executar a obra de forma diferente. Município que fiscaliza, município que é rigoroso, pode negar o habites. Pode ser multado e, a depender da irregularidade, obra embargado não é a palavra correta, porque nesse caso ela já estaria concluída, mas pode-se exigir até demolição, a depender do tipo de irregularidade. Engenheiro e arquiteto que emitiu nota técnica de responsabilidade para acompanhar a execução de obra, queridinho, levanta da cadeira e vai olhar. É o seu que está na reta, beleza? Não se esquece disso. Nós temos aqui no canal aulas específicas sobre responsabilidade civil desses profissionais, que aí nós, da área jurídica, damos orientações para vocês. Cuidado! Cuidado que a gente vê muita barbaridade nesse Brasil de meu Deus. Beleza? Perfeito, Tiago, mas eu acompanhei, deu tudo certo, obra executada, fiscal foi lá, viu que está tudo executado, requisitos mínimos de habitabilidade aí identificados. Próximo passo, emissão do habites. Emissão do habites, você ainda não tem uma escritura de imóvel, não. Você ainda tem uma escritura de lote. Isso tudo, esse reboliço todo, esse projeto de prefeitura todo, o objetivo final é escritura lá na frente. A depender do tipo de imóvel, Receita Federal vai ser o próximo passo. Perceba que no exemplo que nós mostramos aí, ele é bem simples. Então, eu vou fazer duas considerações. Esse exemplo aí, ele está com 70 metros quadrados de área construída e, por lei, esse daí já passa pelo crivo da Receita Federal. Se estivéssemos falando de um imóvel cuja metragem construída fosse menor que esses 70 metros quadrados, nós estaríamos falando de uma isenção de Receita Federal. Beleza? Perfeito? Isso tem que ficar bem claro, porque isso pode ocorrer. Pronto, Tiago. Metragem, então, igual ou superior, próximo passo vai ser Receita Federal. Ok? Busca as aulas específicas sobre isso, que, como eu falei, nós criamos um curso específico de Receita Federal. Já que qualquer pessoa pode fazer, nesse curso nós falamos com qualquer pessoa interessada em fazer. Então, cada macaco no seu galho. Foi para a Receita Federal, fez o cadastramento, teve alguma coisa aí mais, pagou, beleza. O que é que você vai fazer? Você junta toda essa documentação. Você vai ter em seu poder, se tudo deu certo até aqui, plantas carimbadas, aprovadas e autorizadas pelo município. Vai constar o alvará, a planta aprovada para emissão do alvará. Vai constar o habites. Se passou pela Receita, vai juntar certidão negativa, junto com a documentação pessoal e qualificação do seu cliente e leva para onde? Para o cartório. No cartório de registro, chega, caiu, mané. Deixa eu pegar. Chega. Mané disse que eu só dou trabalho para ele aqui dentro. No cartório de registro, a maioria esmagadora dos cartórios, modelo de declaração. Vou fazer um modelo e vai ter uma aula específica para isso. Declaração assinada de próprio punho pelo particular, solicitando a averbação. Todo esse corre-corre, única e exclusivamente para deixar toda essa documentação ali em cima da mesa do tabelião, ali no cartório.
Cartório não tem muito o que se falar. É pegar toda essa documentação produzida geralmente durante esses 6 meses de trâmite e levar no cartório. Paga-se também novamente o emolumento e aí, finalmente, terminou a jornada dessa primeira modalidade do projeto de prefeitura, regularização de obra nova. Pega a partir de agora a playlist, e você vai visualizar todo esse trâmite, você já pode ir para o campo de batalha, para o mercado de trabalho e fazer e acontecer. Quem quiser se aprofundar mais, pede aqui nos comentários do vídeo, link do grupo do Telegram. Grupo não, canal. É uma verdadeira biblioteca virtual sobre o assunto. Lá tem PDF, tem material complementar. Ah, Thiago, por que você não disponibiliza aqui no YouTube também? Porque eu quero comigo os mais comprometidos. Quem vai lá e acompanha lá, para mim, é muito mais comprometido. Tá buscando algo a mais. Tá buscando conhecimento. Beleza? Tamo junto, Reguizinho, nessa jornada. Aqui você domina projeto de prefeitura. Você domina projeto de prefeitura com o mais importante. Satisfação do seu cliente de um lado, resultado financeiro do outro. Tamo junto e até a próxima aula. Beep, beep, beep.